Fala aí meus amigos, beleza? Mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu quero fazer com vocês uma comparação entre dois fiagros que muita gente gosta de comparar porque são fiagros que pagam bons rendimentos. Os dois estão com um certo desconto hoje, tá? E tem perfil um pouco parecido um com o outro. Primeiro é o VGA11 que está na minha carteira e o outro fiagro que eu vou comparar com o VGA11 é o fiagro FGAA11. Então nós vamos fazer essa comparação, vamos olhar alguns pontos, entrar no relatório para ver algumas coisas, depois eu vou botar os dados principais que eu acho interessante dos dois numa planilha para a gente ver quem é que se saiu melhor, tá? Lembrando, isso daqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda de nenhum desses dois ativos, nós apenas vamos dar uma olhada em cada um deles. Tudo que eu falo aqui no meu canal é a minha opinião, tá? Não é uma recomendação porque eu não sou analista, então é só o que eu acho desses ativos. E como eu não sou analista, a minha opinião não vale de nada, né? Eu só venho aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu venho estudando. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. E diz para mim nos comentários se você já investe nos fiagros. E se você já investe, se você tem o VGA11 ou o FGA11 na sua carteira de investimentos. Então, sem muita enrolação, já deixa eu abrir aqui a página do VG, que eu já deixei aberto para facilitar para a gente, né? Hoje eu vou olhar aqui pelo site do Status Invest, onde eu gosto muito de acompanhar os ativos e também coloco a minha carteira aqui para o teu controle da carteira. Se liga só tudo que tem aqui, bem bacana, composição, proventos, patrimônio, rentabilidade, tem tudo aqui, bem top, e é tudo de graça, por isso que eu gosto de usar aqui. E também tem as informações dos ativos. Fundos imobiliários, fiagros, ações, tudo você acha aqui. E eu gosto muito de usar esse site. Então vamos lá, começando pelo fiagro VGA11, que se liga só, nesse momento que eu estou gravando ele está sendo cotado aqui a R$ 7,78. Cara, esse fundo a 7,78, complicado, difícil de resistir, tá? Ele está com dividend yield dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses ele pagou, para quem é cotista, 18,22% em dividendos, ou R$ 1,60 por cota no último ano. E ele vem de uma desvalorização de 11,5%. Tá só caindo esse fundo, tá? É um fundo que tem alguns problemas, tem apresentado alguns problemas, por isso que apresenta uma queda aí de um ano para cá, saindo aqui de R$10 para hoje é um pouco menos de 8, ou de 9, né, na verdade, né? Olhando aqui a relação do valor patrimonial da cota desse fundo, que é de R$ 9,68, e o preço atual da cota, que é R$ 8,78, a gente chega num PVP de 0,91, ou seja, a gente pode dizer que esse fundo está sendo vendido com um pequeno desconto, na verdade um bom desconto de 9% na sua cota a mercado com relação à cota patrimonial, ou quanto ela deveria estar valendo. Hoje ele conta com 160.535 cotistas, ele tem uma liquidez média diária de R$ 3.796.000 em negociações todos os dias, bem bacana, cara, a liquidez, que é a velocidade com que você consegue comprar e vender ou negociar as cotas desse fundo, né? E o último rendimento que ele pagou foi de 10 centavos, então isso daqui explica um pouquinho da queda além dos riscos que tem nesse fundo, que eu já vou falar quando eu entrar no relatório também, ó. O dividendo dele vem caindo um pouco, pagou 13 em setembro, 12 em outubro e 10 em novembro. Vamos ver quanto ele vai pagar em dezembro agora. Aqui dentro do relatório do VGA11, algumas informações que eu já destaquei em outros vídeos, mas que é sempre bom a gente relembrar, ó. O fundo hoje conta com apenas 27 ativos em carteira, 92% do seu patrimônio está alocado, tá? Lembrando que esse aqui é o último relatório que a gente tem, já é o relatório do mês de outubro, ainda não temos o relatório referente ao mês de novembro, tá? E nesse momento ele tem esses 774 milhões de reais investido em somente 27 ativos. Se liga só que concentração. E aqui fala um pouco da distribuição, ó, de 10 centavos por cota, que exerceu um pouco aqui o CDI igual a CDI mais 0,65% ao ano, com base na cota patrimonial do mês anterior, que era de 9,50. E aqui embaixo algumas informações do CRA da cooperativa Langiru, que vem apresentando problemas aqui para o fundo, tá? A cooperativa que acabou cometendo um calote aqui contra o fundo VGA11. Acontece, é um fundo high yield, pode acontecer esse tipo de problema, tá? Quando a gente investe nesse tipo de fundo, a gente já tem que estar atento nisso. O fundo tem algumas concentrações em alguns CRAs, como eu já mostrei para vocês, ó, aqui, ó, Fiagril tem essas pequenas concentrações que chegava a quase 30%, parece que deu uma diluída aqui, já dá para a gente ver uma diferença. E outros CRAs também, como o Langiru, que são esses 3 CRAs aqui que estão apresentando problemas hoje. Para o fundo, a carteira do fundo bem pequena na quantidade de ativos, como eu mostrei, né, somente 27 ativos. Todos os CRAs aqui são indexados ao CDI, 100% indexado ao CDI, com taxa média de CDI mais 5,8% ao ano. Como a gente pode ver aqui, ó, tudo aqui indexado ao CDI, e como mostra aqui, a gestão ainda não está buscando realizar investimentos com indexadores ligados à inflação. Então a gente só vai ver CDI na carteira do fundo por algum tempo, 92,5% aqui mais ou menos investidos em CRA e um restinho ali em caixa na diversificação geográfica nos empreendimentos que o VGA11 está financiando aqui, ó. Bem diversificado aqui pelo nosso país e
nos segmentos que ele atua, 50% aqui, a distribuidora, cooperativa 43,1%, indústria, sucro, alcooleiro e produtor, umas porcentagens bem pequenas, como a gente vê aqui em cima. Interessante, né? O fundo tem alguns problemas de concentração, já está passando por um pouco de calote aí, e o mercado sempre vai querer um pouco mais de rendimento, mais alto quando o fundo apresenta alguns riscos, e quando o fundo também se propõe a ser um high yield, né? Como é o caso do VGA11, e o FGA também se enquadra nesse tipo de fundo. Então vamos lá, falando do FGA, já vamos entrar aqui na página dele aqui, do Status Invest, para a gente ver alguns dados desse fundo. Nesse momento ele está um pouquinho acima do VGA11, está sendo cotado a R$ 9,16 e pagou um dividend yield dos últimos 12 meses de 16,98%, ou 1,56% para quem é cotista. E vem também caindo aí no último ano, né, 7,85%, uma queda um pouco menor do que a do VGA11, mas também vem enfrentando algumas quedas aí, saindo aqui de quase R$10, chegou a passar dos 10 aqui, né? Agora está na casa dos 9,14 nesse momento, né? Já caiu mais um pouquinho. E dando uma olhada no valor patrimonial de cota do fundo, que é 9,56, vendo que ele está sendo cotado ali a 9,16, 9,14, isso dá um PVP de 0,96, ou seja, ele está sendo cotado com 4% de desconto com relação ao valor patrimonial da cota dele. Hoje ele conta com 44.232 cotistas, uma liquidez menor do que a do VGA11, tá? A liquidez dele é de somente R$1.700.000 em negociações todos os dias. É uma boa liquidez também, tá? E ele pagou, já anunciou, né, 11 centavos por cota, mais do que o VG pagou no último mês, e no mês anterior pagou 12 centavos por cota. Olha só que interessante. Ele está conseguindo manter um pouquinho melhor do que o VG a situação dos proventos. Entrando na parte da carteira do relatório aqui do fundo, ó, vindo aqui do início, né, já fui lá para o final, o que a gente consegue ver de algumas informações interessantes aqui. Vamos lá. Aqui temos o nome do fundo, gestora FGA, gestores de recursos, administrador, código, público, investidores em geral, quantidade de cotas, taxa de administração que é igual à taxa do VGIA e a taxa de performance também, os dois cobram as mesmas taxas no mesmo percentual. Alguns destaques aqui para a gente ver, ó, o fundo hoje 44.836 cotistas, rentabilidade de 1,15% mensal, essa rentabilidade que é equivalente a 162% do CDI, olha só que loucura, mano. 43% da carteira dele alocada em empresas com rating público. E uma parada interessante, ó, se liga só, aqui nos comentários do gestor. Eles dizem aqui, ó, que desde o IPO eles têm como prioridade investir em devedores majoritariamente corporativos com governança, robustez patrimonial, balanços auditados e que geram fluxo de caixa em suas operações. Cara, isso aqui é interessante pra caramba, hein? Destacando aqui, ó, que como consequência eles têm menos risco de crédito, prêmio de risco menor, o que eleva uma taxa de carrego menor. Contudo, trabalhamos 3 pilares de geração de valor que sempre citamos em nossas ofertas e comentários para entregar nossa meta de rentabilidade de CDI mais 3% líquido de imposto. Olha só que bacana, cara. Se ligou? Eles procuram ter um pouco menos de risco, mas tem estratégias para conseguir entregar um rendimento bacana, CDI mais 3 pelo menos. E vem conseguindo fazer com certa tranquilidade, né? Dando uma olhada aqui na alocação dos CRAs da carteira do FGA11 por indexador, se liga só, ele tem um pouquinho aqui de PCA, 1,2%, então quase nada, e o restante 98,8% tudo em CDI, então ele é praticamente full CDI. Desses CRAs, 73,08% são de originação própria e 26,92% de terceiros. Na alocação por instrumentos, para a gente ver um pouco mais abaixo aqui, tá 92,69% do patrimônio alocado em CRAs, um pequenininho aqui, CRI aqui na carteira, e ativos de liquidez que são o caixa. E aqui uma faixa de rates bem bacana. Isso aqui a gente não vê lá no VGA11. A estratégia do FGA é dividida aqui, ó, da seguinte forma, assim, 59,9% é focado aqui em carrego, giro 36,3% da carteira do fundo dos ativos são para giro, né? Alocação tática 2,3% e 2,3% aqui também em caixa nesse momento. Interessante isso aqui, né? E aqui tem um histórico aqui de rentabilidade do fundo. Se liga só, desde novembro de 2022 até novembro de 2023. Bacana demais. E uma ferramenta bem interessante que tem aqui no Status Invest é essa ferramenta de comparação de ativos que eu gosto muito de utilizar quando eu estou analisando um ou outro ativo ou dois ativos do mesmo segmento, né? Coloquei aqui, ó, o VGIA, que será essa linha amarela, o FGA, a linha verde, e o CDI, como eles são focados no CDI, né? Essa linha vermelha. Se liga só que o FGA ganha do VGIA com facilidade no período máximo aqui que eles vêm sendo negociados. Eu igualei a série histórica aqui, né? Começou aqui em março de 2022, que foi o ponto ali que deu para igualar todo mundo, para ficar uma comparação bacana. Daí, até o final aqui, ó, o VGIA
rendeu 7,2% para quem é cotista, incluindo dividendos e valorização de cota. O FGA rendeu 16,89%, bem mais que o VGIA, e o CDI rendeu 24,07%. CDI ganhando dos dois. Se a gente tirar os dividendos, não incluir os dividendos, se liga só como é que os dois apanharam feio aí para o CDI. Porém, o VGIA apanhou um pouco mais, tá? Porque o VGIA caiu bem mais a sua cotação. E para fechar com chave de ouro, eu preparei essa planilha aqui e coloquei os dados principais para a gente comparar lado a lado um e outro aqui, FGA e VGIA, e ver qual é que saiu melhor em um ou outro indicador. Começando pelo VGIA, o preço atual da cota no momento que eu estou gravando, né, é 8,78, enquanto que o FGA está um pouquinho acima, 9,16, então o VGIA estaria no melhor preço no momento, mas não quer dizer que é a melhor oportunidade, né, porque ele tem alguns riscos a mais. Eu considero o FGA um pouco mais seguro que o VGIA, na minha opinião, tá? Com relação a dividendos, o VGIA ganha de lavada, mas por quê? Porque a cotação dele caiu muito. Então a gente tem que ficar ligado nisso, porque o dividendo é quanto o fundo remunerou o cotista com relação ao preço atual da cota. O dividend yield é isso. Então a gente tem que ficar atento nisso aí. Não é só porque o dividendo está muito alto, porque ele realmente pagou isso tudo, é porque a cota dele está muito amassada. 18,22% de dividend yield do VGIA contra 16,98% do FGA. PVP, o VGIA apresenta um desconto maior nesse momento, né? 9% de desconto no VGIA e 4% de desconto no FGA. Liquidez, a do VGIA é bem maior, tá? Ele é o fundo com maior número de cotistas, é o Fiagro, né, da nossa bolsa, maior número de cotistas. Enquanto o FGA tem 1,7 milhões de reais em negociação todo dia, o VGIA tem 3,7 milhões. Patrimônio líquido do VGIA também maior, é praticamente ao dobro do patrimônio do FGA 11. Número de cotistas, o VGIA bate em todo mundo, tá? Porque ele é o fundo que tem mais cotistas, tem 160.500 cotistas. FGA chegando a 45 mil cotistas. Gestão do VGIA para Valora e do FGA, da FGA Gestão de Recursos. Taxa de administração dos dois é igual, 1,15% ao ano, e a taxa de performance, que os dois cobram, taxa de performance, tá? De 10% do que excedeu o CDI. Quanto ao número de ativos, eu não mostrei lá no relatório da FGA, mas eu contei, ele tem 25 ativos contra 27 ativos do VGIA 11, então os dois são bem concentrados nisso aí. Os indexadores, eles são praticamente 100% CDI, o VGIA é 100% CDI, o FGA 98,8%, então pouca coisa, e a alavancagem tá aí porque essa planilha aqui era para fundo de tijolo, e acabou ficando esse último item da alavancagem aí. Então, com relação aos números aqui, o VGIA ganharia, tá? Com certeza, a gente vê que ele tem um preço melhor, está com dividendo melhor, está com mais desconto, tem mais liquidez, patrimônio maior, número de cotistas maior, um pouquinho ali, 2 ativos a mais em carteira, o que teoricamente seria uma diversificação melhor, né? Mas a diferença é muito pouca, não dá para a gente comparar com uma diferença tão pouca dessa. Mas na minha visão hoje, se eu pudesse escolher um dos dois, vou comprar agora um dos dois. Eu continuaria comprando o VGIA porque o desconto ainda é maior. E eu sei que ele tem um potencial ainda muito bacana de voltar ali para os seus 9 e pouco, porque a gestão da Valora é uma gestão que eu gosto bastante. Eu tenho o VGHF11 na minha carteira também, então estou bem tranquilo. Mesmo ele estando nesse preço baixo, eu comprei a 9,72, se eu não me engano, né? 9,71, mostrei para vocês. Então, para mim, eu compraria o VGIA mais hoje por causa do desconto. Mas o FGA, dando uma olhada no relatório, algumas informações do fundo que eu busquei aqui, eu achei ele um pouco mais seguro. Lembrando que é só minha opinião, tá? Que não vale nada aqui porque eu não sou analista, não sou nada. Então, faça o seu estudo. Se você quer colocar um dos dois na carteira, analisa, entra nos relatórios, dá uma lida. Se quiser aprender um pouco mais sobre como avaliar os ativos, tem curso, tem e-book aí na descrição do vídeo, tudo para você se manter informado, para você estudar, para você aprender a tomar melhores decisões para a sua carteira de investimentos e não ficar aí no YouTube buscando uma diquinha ou outra para poder comprar os ativos e montar a sua carteira de investimento, tá? Não investe buscando dica de YouTube, pelo amor de Deus, cara, não faça isso. O dinheiro é seu, se você perder, você que vai ter que dar conta, não é o YouTube que você está assistindo não, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!